Então, pessoal, estou gravando. Bom dia a todos, né? É um prazer, então, receber a doutora Gabriela Pinho, da Universidade Federal de São Carlos, para o seminário dessa semana. E gostaria de agradecer a Raquel Turba, né, que sugeriu o nome da Gabriela, também membro do nosso laboratório. E é um prazer, então, ter um seminário da Gabriela sobre esse tema bem interessante de hibernação e envelhecimento. Tá? Então, obrigado, né, mais uma vez, Gabriela, por aceitar e estar com a palavra. A gente pode dar início, então, ao seminário. Sim, sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre isso. Bom, já começo pedindo desculpa pelo meu slide infantil. Eu sei que ele é de quinta série, mas eu não consegui resistir a essa marmotinha. Quando eu vi essa opção de slide, eu já falei, é esse. Então, também queria usar esse slide informal para dizer que podem me interromper a qualquer momento com perguntas, eu até prefiro, porque aí eu, né, descubro que tem gente realmente me acompanhando aí nos slides e raciocinando junto comigo, então é sempre muito legal. Então fiquem à vontade, tá? Aqui eu vou apresentar um capítulo da minha tese de doutorado, né, que foi publicado em 2022, então faz um tempinho. Eu confesso que eu tive que voltar e ler o artigo para lembrar das coisas, dos detalhes, né? E eu fui orientada pelo professor Daniel Blumstein e pelo professor Robert Wayne, na UCLA. Eu fiz doutorado pleno lá, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e eu acredito que eu tenha sido uma das últimas turmas dos Ciências Sem Fronteiras, né? Infelizmente, espero que volte. Bom, a ideia dessa apresentação é para falar para vocês sobre hibernação e envelhecimento, né? Então, basicamente, como a gente pode usar a epigenética para entender o envelhecimento biológico. Então, a hibernação, ela é uma adaptação a ambientes, né, muito frios e quase inóspitos durante o inverno, né? E um desses lugares é o Gunnison National Forest, no Colorado, né, nos Estados Unidos, que foi onde eu vi neve pela primeira vez. Já cheguei, né, brasileira não conhecendo neve, foi um choque, um lugar muito lindo. Quem puder visitar, recomendo. Mas lá também, se vocês forem visitar um dia, existe uma população de marmotas lá, que é estudada desde 1962. Então, é uma das populações de animal selvagem com mais dados do mundo, né? E a gente tem informações a nível de indivíduo, a gente literalmente sabe o nome de cada indivíduo. A gente, durante o verão, né, quando os filhotinhos saem das tocas, a gente captura eles assim que eles saem pela primeira vez. Então, a gente tem o controle de idade cronológica desses indivíduos, o que é muito importante para esse trabalho. E a gente captura eles, né, durante a época que a gente chama de período ativo, né, que a gente chama de período ativo e período de hibernação, né? A gente captura eles a cada 2 semanas. Então, a gente também coleta amostras, o que também é muito importante para esse estudo. Então, eu fiz campo, fiz muito campo, mas eu também tive, né, o privilégio de ter acesso a um banco de dados e amostras muito grande, né? Facilitou muito a minha vida. Enfim, a gente estudou a marmota de ventre amarelo. Ela é um animal que hiberna de 7 a 8 meses por ano, então passa muito tempo hibernando. Aqui eu tenho um esqueminha da hibernação em período ativo dela, ela fica ativa entre 4 a 5 meses por ano. Então, durante esse tempo, ela tem que engordar, né, para poder. Ela triplica o peso dela para conseguir sobreviver à hibernação. E nesse período ativo, ela também tem que se reproduzir. Então, tudo acontece muito rápido durante esses 4, 5 meses. Mas aqui a gente vai focar mais na hibernação, né? Aqui é um gráfico que mostra a temperatura corporal desses indivíduos durante a parte ativa, o período ativo deles, que é aí uns 36, alguma coisa assim, e durante a hibernação. A gente tem uma variação grande aqui de temperaturas, né? Aqui a gente tem o que chama de bouts de torpor, que são períodos de torpor profundo, que tem uma baixa no metabolismo e na temperatura. A gente vê que bate quase no zero, aí deve ser uns 5, 6 graus por aí.
e eles são interrompidos por períodos de cerca de menos de 24 horas de eutermia, né, que é quando os indivíduos voltam à temperatura ativa deles e em menos de 24 horas eles já estão de novo no torpor. Durante a hibernação, eles estão em torpor cerca de aí 89%. Então, é bastante tempo em torpor. E por isso eles economizam aí 83% da energia que eles gastariam se estivessem ativos, né? Num período, quando comparado ao gasto energético quando estão ativos, tá? É, então, quando a gente falou sobre hibernação e envelhecimento, a gente não trouxe nada muito novo, na verdade, porque já existia a ideia de que, bom, se a gente tem uma taxa metabólica super baixa, né, esse corpo, né, desse animal está basicamente, né, não funcionando. Né? Faz sentido que também o envelhecimento tenha uma redução fique mais lento esse processo. Isso também é reforçado pelo fato de que hibernadores, espécies que hibernam, elas em geral têm uma longevidade maior do que seria esperado no tamanho corpóreo deles, certo? Então eles tendem a viver mais, terem vidas mais longevas do que comparado a outras espécies do mesmo tamanho corporal, mas que não são hibernadoras, certo? Então, a gente, né, trouxe essa ideia aí de que as marmotas não envelhecem enquanto elas hibernam. Mas, como eu disse, isso já foi questionado antes, né? Esses dois, três autores e colaboradores, eles trouxeram, né, que essas respostas celulares e moleculares, tanto a esses ciclos, né, de torpor e eutermia, né, que eu falei antes, combinado com essa diminuição drástica na expressão gênica, na taxa metabólica, ela pode suprimir o envelhecimento. Então, são ideias que já estavam por aí desde algum tempo. Para testar essa hipótese, a gente precisa separar idade biológica de idade cronológica, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem meio fácil para a gente, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, né, a gente vê que existem pessoas com a mesma idade cronológica, mas uma parece mais velha que a outra, né? A gente fala até, esses dias alguém falou para mim que eu sou um carro andando com pneu murcho, como se estivesse envelhecendo mais, estivesse tendo um gasto maior do que outras pessoas, né? Mas, assim, nesse caso, a gente tem que medir, né? Aqui eu estou falando só de aparências, né? Mas a gente tem que medir essa idade biológica, e a gente pode medir através desses marcadores epigenéticos, tá? Que ele pode fazer essa distinção entre biológica e cronológica, tá? E as modificações epigenéticas, elas são mudanças químicas ao DNA que afetam a expressão gênica. Pelo que eu entendi, a gente tem um grupo aqui que está participando dessa palestra que é diverso, certo? De diversos backgrounds. Então, falar um pouquinho só, mas assim, a gente não precisa saber muito profundo sobre isso. Mas basicamente, o que seria a expressão gênica, né? É o quanto aquele gene está sendo expresso. Ou seja, se aquele gene codifica a uma proteína, quanto daquela proteína está sendo produzida. Então, se você tem uma produção alta, muito dessa proteína, aquele gene está sendo muito expresso, tá? Basicamente uma ideia, né? E como é que funciona essa regulação da expressão? Parece muita informação, mas eu só quero mostrar para vocês que existem diferentes etapas onde pode existir essa regulação da expressão gênica. Vocês conseguem ver minha seta? Consegue, né? Perfeito. Então, primeiro a gente tem, talvez alguns de vocês, quem fez biologia, pelo menos, vai lembrar disso da faculdade, de transcrição, né? Que é quando a RNA polimerase lê aí o DNA e faz o mRNA, que é o RNA mensageiro, certo? Que aí ele vai ser lido pelo ribossoma e vai fazer a proteína. Aqui, na parte de transcrição, a gente pode ter mudanças ao DNA que fazem com que esse DNA não seja lido pela RNA polimerase e não tenha a produção, ou tenha uma produção mais baixa de mRNA. Então, assim, existe esse controle nesse estágio. Aqui, quando a gente está já com o mRNA, o mensageiro, né, existem outras formas de controle. Por exemplo, a taxa de tradução, né?
digamos que o ribossoma leia esse mRNA muito rápido, então vai ter uma produção maior de proteínas, certo? Ou, por exemplo, se a gente tem um mRNA que tem uma vida, a duração dele seja muito grande, então ele vai produzir muitas proteínas a partir dele, vão ser produzidas muitas proteínas. E depois que a proteína é feita, ainda existe a ativação e inibição. Então, a gente tem vários momentos em que esse controle pode ser feito. Quando a gente está falando de epigenética, a gente está falando dessa área aqui, tá? Porque são mudanças ao DNA que vão impedir ou minimizar essa produção de mRNA, tá? Alguma pergunta? Podem levantar a mão aí se estiver no meio do caminho, tá? Eu acredito que eu vejo. Se eu não ver, alguém me avisa, por favor. Ok. Então, a gente vai falar um pouco mais específico, né? A gente está falando de uma mudança, uma modificação epigenética, que é a metilação do DNA. Existem outras formas de modificação epigenética. A gente vai trabalhar só com essa, metilação. O que é a metilação? É basicamente a adição de um grupo metil a uma citosina, né? Que é uma base do DNA. E aí a gente vai ter essa citosina com o grupo metil. E como é que funciona? Teoricamente, quando a gente tem na região promotora citosinas que estão metiladas, esse gene ele não é lido, tá? É assim a teoria dessa regulação gênica. Bom, mas para o nosso caso, na verdade, o que é mais importante para testar a nossa hipótese é que o DNA, a metilação do DNA, que muitas vezes é representada como DNA-M, ela é altamente relacionada com a idade cronológica. Então, eu trago aqui para vocês um gráfico que foi feito com os dados das marmotas, já. E aqui a gente mostra a idade estimada, que é a idade epigenética, e a idade observada, que é a idade cronológica, tá? A gente tem um valor de correlação de Pearson aqui de 0,98. É uma relação muito alta. Para quem é ecólogo aí, que trabalha com animais silvestres, ou não só animais, mas com qualquer dado que seja coletado em campo, quando a gente compara duas variáveis e vê a correlação entre elas, é raro, raríssimo a gente ter 0,98. Então, assim, é realmente uma relação muito, muito alta e surpreendente, é muito, muito interessante. E outra coisa que dá para explorar nesse gráfico é que aqui a gente vê uma tendência da população, né? Os pontinhos são os dados, né? Os dados coletados das marmotas, né? Os dados de coleta de tecido. Na verdade, a gente trabalha com sangue. E uma tendência aqui populacional. Mas a gente tem a variação individual dentro dessa tendência, certo? Aqui, esse indivíduo, por exemplo, vamos ver se eu já consigo alguma resposta aqui de quem está assistindo. Para esse indivíduo aqui, ele está envelhecendo mais rápido ou mais lento? Será que eu consigo uma resposta? E aí, pessoal, Algum algum palpite? chute? É 50% de erro ou de É, só acerto. tem, só tem duas opções, O aumenta ou diminui? especialmente são os matriculados. Então, a estimativa é pela, ó, Mais lento. Mais hum, alguém? a estimativa é a epigenética. A Né? estimativa epigenética. A gente tem aqui a Então, idade ele tá epigenética. mais velho do que a idade cronológica. Por exemplo, eu falei desse indivíduo aqui, né? Se a gente seguir aqui nessa reta, esse indivíduo tem uma idade epigenética de 8 anos, mas a idade cronológica dele é de 6. Então, ele Então, ele envelheceu está mais. envelhecendo biologicamente mais rápido, né? Ele está acelerado. Obrigada, Raquel. Aliás, eu nem agradecer ainda por você ter me convidado, né? Obrigada. No meio da palestra. Mas, enfim, é isso mesmo. A gente está aqui, todos os indivíduos que estão acima, né, dessa tendência populacional, eles estão envelhecendo um pouco mais rápido do que o resto da população. Então, a gente quer estar aqui, né? A gente quer envelhecer pouco, né? Tudo Só uma certo? pergunta, eu não sei se você vai falar mais, mas essa estimativa epigenética vai contar um pouco mais sobre como que ela é feita? Ou Aham. é... Tá, então vai entrar mais nisso depois, né? Para chegar nessa idade, como é que chega na idade estimada. Isso, isso. A gente vai chegar já no próximo slide.
Pronto. Ah, você achou que eu observava os dados epigenéticos? É, você mudou os eixos aqui do gráfico. Mas valeu. Então, a gente tem, então, essa aceleração, outra coisa que é bastante interessante, eu quase esqueci de falar, é que essa aceleração desse envelhecimento, ele tem uma relação com os hábitos, porque, assim, humanos, né? Muitos desses trabalhos foram feitos com os humanos. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem uma idade epigenética mais velha, né? Uma pessoa atividades físicas, elas fazem ser mais lento o seu envelhecimento. O que tinha mais? Tem vários estudos com isso. Mas, enfim, essa taxa de envelhecimento, ela também está relacionada com longevidade. Então, as pessoas que viveram mais, elas tiveram na sua vida uma taxa de envelhecimento lenta. Então, assim, isso tem a ver com a longevidade, que pode ser calculada em nível de indivíduo e também em nível de espécie. Se você comparar duas espécies diferentes, uma que vive mais, outra que vive menos, você vai ver também uma diferença na taxa de envelhecimento delas. Tá? Então, isso só reforça que essa idade estimada, que é a idade epigenética, ela é um forte indicador de idade biológica, tá? Então, a partir dessa hipótese, né, que as marmotas não envelhecem enquanto elas hibernam, a gente cria a predição de que esse envelhecimento epigenético ele vai parar durante o período de hibernação, né? Já que elas não envelhecem, nós não vamos ter um envelhecimento epigenético, ok? Mas aí, então, como é que a gente chega nesse modelo, né? A gente... Bom, aqui, digamos que isso daqui é o genoma, né? Um DNA de um indivíduo em uma célula. A gente está olhando para um sítio específico. Aí a gente está vendo essa citosina que é seguida pela guanina e é metilada. Esse é um símbolo aqui para dizer que ela é metilada. Só que numa amostra tem uma população de células, certo? Então, a gente vai ter vários DNAs nessa amostra e alguns vão ser metilados para esse sítio específico e outros não. Então, se eu tenho, digamos, 6 células... Mais uma pergunta, pessoal. Se eu tenho 6 células aqui e 3 são metiladas, qual é a proporção de metilação? Só para manter o pessoal acordado. Aí é só responder, galera. Aí é só a timidez que explica, É Gabriel. timidez. É, deixa para os universitários. É só para ter uma interatividade. Vou repetir. A gente tem 6 células aqui, certo? O DNA de cada célula está aqui, a gente tem 6. E para esse sítio específico, a gente tem 3 DNAs que são metilados. Qual é a proporção de metilação? Só tá muito tímido, né? É 1 para 1, mas a proporção é sobre o total. Essa proporção é sobre o total, é o número É 13 em de... relação ao total de 6. Isso, é o número de Eu ia sítios. falar metade, se for Tá certo? considerar. Ah, Isso aí, isso aí. É isso aí, é a Ótimo, metade. perfeito, valeu. Então, é exatamente isso. A proporção de metilação é 0,5, certo? Porque metade está metilada. E é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com essas proporções, tá? Só que aí a gente vai trabalhar com proporções para 36 mil sítios, certo? Medo das respostas óbvias. Eu não tenho pegadinha aqui, tá? Não se preocupe com isso. Mas então, a gente está olhando então a 36 mil sítios. Então é muito sítio no genoma inteiro. E essa Mammalian Methylation Array, ela foi publicada, desenvolvida e publicada por Arneson. E ela foi feita com Illumina, né? Com o pessoal da Illumina, ajeitaram lá e fizeram essa array. E ela foi feita baseada eu acho que era 200 espécies de mamíferos, quero chutar isso, mas ou 100 ou 200, que eles olharam todos os genomas dessas espécies e escolheram as áreas mais conservadas, porque a ideia é que ela funcione para todas as espécies de mamíferos, tá?
Porque a ideia geral era, quem estava na frente desse projeto, né, liderando, era o professor Steve Hoover, que estava, então, querendo construir relógios universais para os mamíferos, relógios epigenéticos. Ok. E aí, então, entrando para nossas marmotinhas, a gente tem, então, as nossas amostras aqui, que são 149 amostras de sangue, e isso é importante também mencionar, é que quando você trabalha com epigenética, ela é específica para o tecido. Então, se eu quero estudar uma população de marmotas e compará-las, eu tenho que ter a mesma amostra, tá? Porque a amostra de sangue, ela vai se comportar diferente do que uma amostra de tecido muscular, por exemplo. Então, a gente focou aqui nas amostras de sangue de 73 indivíduos. Lembra que eu falei lá no início que a gente captura esses indivíduos a cada 2 semanas, durante a vida deles completa. Então, a gente tem dados, assim, desses indivíduos que a gente coletou, amostras, né, que a gente coletou de 0,01 a 12 anos de idade. Então, a gente tem uma variação boa aí de idades. Gostaria de chamar a atenção também para aqui, que a gente tem 31.388 sítios. Lembra que eu falei aqui no início que a gente tinha 36 mil, mas é porque nem todos funcionaram, né? Para o genoma das marmotas e o controle de qualidade. Tiveram vários controles de qualidade. E aí não vale a pena entrar muito em específico para isso. Mas, enfim, a gente mesmo assim tem aquela proporção de metilação, lembra que a gente falou antes, para 31.388 sítios no genoma dessas marmotas. E aí a gente combina isso com a idade cronológica e aí a gente entra com o modelo, né? Esse é exatamente o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês antes, tá? A gente trabalhou com 2 modelos. Um é o Epigenetic Clock, que é o relógio epigenético, que é o mais conhecido, né? Saiu em revista, saiu um monte né, a parte de jornalismo com isso, porque ganhou um espaço bom na mídia. Mas é basicamente uma regressão penalizada. Então, o que acontece? Você dá para esse modelo esses 31.388 sítios, e ele vai pegar esses sítios, né, a sua variável dependente é a idade cronológica, né? E aí ele vai mudar, né, ele vai penalizar o coeficiente de cada um desses sítios, ou seja, os sítios que a proporção de metilação é muito parecida entre eles, que eles são colineares, né? Esse coeficiente vai ser reduzido, muitas vezes a zero. Então, assim, ele vai remover muitos dos sítios que foram informados para ele. Então, assim, gerou 360, a gente gerou o modelo com 360 sítios. Faz sentido? Então, ele diminui o coeficiente de cada sítio baseado na colinearidade, ou seja, a gente não quer que tenham vários sítios dizendo a mesma coisa, que tem, né, vários sítios mudando da mesma maneira com a idade cronológica, e os sítios também que não estão relacionados, não têm nenhuma relação com a idade cronológica. Então, ele corta grande parte desses sítios e a gente parou com 360. Ok? E aí a gente trabalhou aqui no programa, no pacote do R, né, GLM-NET, e a gente fez uma validação cruzada para a seleção do modelo com o menor erro, né, no conjunto de treinamento, que é basicamente a gente pega 10% dos dados, que no meu caso aqui com 149 amostras eram 14 amostras. O resto a gente treina o modelo e a gente testa nessas amostras que não foram inseridas no banco de treinamento, né? E aí, com isso, a gente testa qual é o modelo que teve o menor erro. E aí a gente cria isso daqui, que a gente já falou antes, com um grande correlacionamento, né? Uma grande correlação entre essas duas variáveis e um erro bem baixo. Esse relógio epigenético ele é muito bom para, por exemplo, se alguém me dá uma amostra de uma marmota que eles não sabem a idade, eu consigo calcular a idade cronológica dela, baseado na idade epigenética. Agora a gente consegue fazer o caminho contrário, certo? Porque eu já tenho um modelo que mostra essa relação.
Então, se alguém me dá essa amostra e ela cai, dependendo de onde ela cair aqui, eu vou saber ter uma estimativa da idade cronológica desse indivíduo. Gabriela, uma pergunta. Então, o modelo é espécie específico. Tem que construir o modelo para cada espécie. Ah, Então, depende do imagina. trabalho. Com o meu trabalho, bom, ele tende a ser né, uma acurácia melhor quando você faz por espécie, né, sem dúvida. Mas já foram publicados, inclusive, relógios para mamíferos, né, que tentam englobar aí todo mundo. Então, isso também é possível. Mas quanto mais distante, né, menos uma acurácia menor você vai ter nessas suas estimativas. Mas dá para usar sim. Inclusive, dá para usar de espécies irmãs, né? No caso de, né, uma espécie ameaçada que não tenha como, não tem informação, porque esses modelos têm uma limitação, né? Você precisa ter a informação cronológica, né? A idade cronológica desse indivíduo para poder gerar o modelo. E para muitas populações, né, silvestres não existe essa informação. Então, às vezes, né, se tem uma espécie ameaçada e uma espécie que não é e sejam irmãs, dá para treinar, dá para fazer o modelo para essa espécie irmã e usar na outra espécie. Inclusive, a gente fez isso com zebras, tá? E isso é muito legal, porque o que acontece? A informação de idade, né, de idade cronológica, é importante para entender a biologia da espécie, para entender trabalhos de ecologia, para trabalhos de conservação, né? A gente entender a distribuição, né, etária de uma população pode dizer muito do quanto da expectativa de crescimento dessa população, se aquele indivíduo ele vai ser reprodutivo por quantos mais anos. Enfim, existem várias aplicações, né, de tentar saber da informação, de usar a informação de idade cronológica dos indivíduos. Enfim, a gente consegue usar esse modelo para esses fins também. A gente não fez isso, né, nesse trabalho, mas eu achei que valia a pena trazer isso para vocês, esse outro uso. Ok. E aí, o segundo modelo é um pouco mais complexo. Ele é o Epigenetic Pacemaker. Bom, o Epigenetic Clock, né, o relógio epigenético que a gente falou agora, eu dava para ele todos os sítios e ele mesmo faz a escolha dos sítios. Já para o pacemaker, eu faço essa seleção antes, né? Então, o que eu fiz foi selecionar os CPGs, né, os sítios, com uma correlação maior do que 0,7 entre a idade cronológica e aquelas proporções de metilação, tá? E isso selecionou 309 sítios. Tá escrito em inglês aqui. Sítios. Então, o que acontece? Eu acho que o mais importante aqui é que eu estou selecionando correlações. Então, não necessariamente essas mudanças, né, das proporções de metilação, elas têm uma relação linear com a idade cronológica. Então, isso permite uma flexibilidade maior de entender quais CPGs estão correlacionados, né, com a idade cronológica, mas não necessariamente de uma maneira linear, ele pode ser não linear. Esse modelo ele chama de epigenetic states, de estado epigenético. Em vez de idade epigenética, ele usa estados. Então, essa correlação com o tempo não é linear, com o tempo, né, com a idade cronológica. E ele usa esse algoritmo aqui, que não vale entrar muito a pena também, eu não tenho, vai além das minhas capacidades matemáticas entrar nisso, mas a gente também faz a validação cruzada aí do dashfold, né, do mesmo jeito que a gente fez o outro. Enfim, e aí o resultado é esse. Então, a gente tem agora um modelo que é bem diferente, né? Ele é um modelo claramente não linear. A gente tem a idade cronológica, o estado epigenético, né? Ele chama de estado porque, né, na matemática dele, ele cria valores negativos, então chamar de idade seria um pouco complicado, mas o que importa aqui é a mudança nesse estado epigenético. A gente tem uma mudança rápida, né, até os 2 anos de idade, e aí tem né, vai ficando mais lento aqui essa mudança. O que acontece? 2 anos de idade é quando as marmotas ficam reprodutivamente ativas, né? Elas, né, é aí que a gente começa a considerar elas adultas.
Então, assim, faz muito sentido em termos metabólicos também, né? A gente tem, né? Todo mundo sabe que quando a gente é novinho, a gente vai, é meu metabolismo super alto, e quando aí a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil de manter o peso, né? Então, esse padrão logarítmico aqui também acontece para humanos. Então, a gente também tem isso em humanos, só que em vez de 2 anos, é 20, né? Então, ele cresce grande, cresce acelerado até 20 anos, e aí vai caindo também conforme a gente vai ficando mais velho, né? Essa aceleração nas mudanças epigenéticas. Então, assim, esse modelo, ele está mais ligado à parte biológica, né? Ele não força uma relação linear entre as duas variáveis. E isso é interessante para a gente porque a gente está procurando, é, a gente está trabalhando, inclusive, com estações, né? A gente está falando de estação ativa e estação de hibernação, que necessariamente é cíclico, né? É uma coisa não linear. Mas isso é mais para frente. Por enquanto, a gente só está estimando os estados epigenéticos. Aqui a gente também teve uma correlação altíssima, 9,2, e o erro um pouquinho maior, né, de 0,899 anos. Mas mesmo assim, muito bom. Ok? Então, são esses dois modelos de envelhecimento epigenético que calculam o estado epigenético e a idade epigenética, né? O estado epigenético pelo pacemaker e a idade epigenética pelo epigenetic clock, relógio epigenético. E aí a gente usa, voltando aqui, a gente usa esse resultado em outro modelo, porque aí agora a gente vai inserir a informação das estações ativa, né? Que é o que a gente quer testar. Então, a gente insere isso, como eu falei antes, a gente está trabalhando com estações ativas e hibernação, que são cíclicas. Então, a gente não espera que tenha uma relação linear entre a idade biológica, né, que é o que foi calculado, ou epigenética, com as outras variáveis, que seriam a idade cronológica e o dia do ano. Né? O dia do ano aqui, ele é o dia que a gente coletou a amostra. Tá? Então, a gente usou um modelo aditivo generalizado misto, que basicamente permite relações não lineares, tá bom? Então, nesse modelo, como eu já disse, a idade biológica é a variável dependente, tá? E a identidade do indivíduo é um efeito aleatório, porque a gente tem múltiplas amostras sendo coletadas do mesmo indivíduo, né, durante a vida. A idade cronológica e o dia do ano, eles entram como variáveis independentes. E a gente fez 8 modelos por variável dependente, basicamente mudando o tipo de relação entre as variáveis. A gente trabalhou com interação entre idade cronológica e dia de ano, aí tem uma função spline cúbica, enfim, são relações diferentes entre as variáveis independentes e a variável dependente que a gente testou. E aí a gente selecionou os modelos com critérios da CAIC, e esses modelos todos, né, que são um total de 16 modelos, foram verificados quanto à convergência, colinearidade das variáveis e a inspeção de resíduos, né, entre outros. A gente testou para ver se tudo correu bonitinho. Alguma pergunta? Essa parte é um pouquinho mais chatinha, né, dos modelos. Tá bom, obrigada, Rafael, pela resposta. Show! Então, dos GAMs, né, selecionados, dos modelos selecionados, isso foi um resultado interessante, porque para as duas maneiras de estimar as idades epigenéticas, a gente teve as mesmas variáveis e as mesmas transformações, né, sendo selecionadas. Então, a gente tem a idade cronológica, que é a spline cúbica, que é basicamente você permitir que existam curvas suaves na sua linha, né? Que não seja uma relação linear, mas que permita algumas curvas, mas que não faça um overfitting, né? Que seria um superajuste aos seus dados, né? Que aí deixa de ser um modelo realístico, né? Mas ele permite alguma fluidez aí nessa questão não linear.
E para o dia do ano, a gente usou spline cúbica cíclica, que é basicamente a mesma coisa da anterior, só que cíclica, né? Que cada ano ela recomeça. E a identidade individual entrou como efeito aleatório. Ok. Para as idades epigenéticas calculadas com, né, para o modelo que usou as idades epigenéticas calculadas com o epigenetic clock, o relógio epigenético, a gente teve um grande R, né, ajustado, R quadrado ajustado, que indica que a grande parte da variação dos dados foi representada pelo modelo, foi explicada pelo modelo. Mas assim, apesar da identidade individual entrar, ela não pareceu influenciar muito. A idade cronológica, ela foi significante, né, como a gente já esperava, porque tem uma relação realmente muito forte entre idade epigenética e idade cronológica, mas o dia do ano não foi significante. Isso já era esperado, porque, como eu já falei algumas vezes, né, o relógio epigenético, ele seleciona sítios que têm uma relação linear com a idade cronológica. Então, a gente não tem, é muito pouco provável que a gente consiga achar, que ele consiga detectar uma variável que não é linear, tá? Show. Então, mudando agora para o outro, agora entrou um slide com muita informação. Mas o próximo slide que eu vou mostrar para vocês com a idade epigenética do pacemaker, que é aqui, a idade epigenética do epigenetic pacemaker. Também explicou grande parte da variação, maior parte da variação dos dados. A gente teve uma identidade individual aí que teve uma variação, então tem alguma influência da identidade dos indivíduos nos nossos resultados, né? Que aí pode ser por inúmeros motivos, mas é interessante. E aí sim, a gente teve a idade cronológica como significante e o dia do ano como significante. Então aqui, esse é o resultado principal desse trabalho. Desculpa, quando eu apertei o Enter no R pela primeira vez e vi esse resultado, eu quase caí para trás, porque é raro você ver um resultado que é o que você espera, né? Então, o que acontece aqui nesse gráfico? A gente tem, de novo, o estado epigenético, certo? E a idade dos indivíduos, que é a idade cronológica. Os pontos, eles são os nossos dados mesmo, né? E a linha, ela é representada é o que o modelo calculou, certo? Então, eu acho que eu não falei isso ainda antes, mas talvez você já tenha reparado que os pontos de amostragem, eles estão em clusters, né? Em agrupamentos. A gente tem um grupo aqui, outro grupo aqui, tá vendo? No eixo X, eles se agrupam. E isso é porque a gente só consegue coletar amostras dos indivíduos no período ativo, né? Porque quando eles estão hibernando, eles estão lá dentro das tocas deles, escondidos, e a gente não tem acesso a eles, tá? Então, essa é uma limitação, inclusive, do trabalho. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu calcular, fazer esse modelo, e a gente está observando, então, que a partir dos 2 anos de idade, quando as marmotas ficam adultas, a gente sim consegue ver que no período de hibernação, que é esse período aqui, né? Esse é o ativo, né? A gente tem uma mudança no estado epigenético, e aí, durante a hibernação, tem uma pausa aqui. Em alguns casos, quando vai ficando mais velho, tem até né, um movimento reverso ali, ele volta um pouquinho. Aí aumenta de novo, acelera e fica lento de novo. Então a gente vê essa escadinha aqui, mostrando que era o que a gente esperava mesmo. Aparentemente, a idade biológica desses indivíduos, né, o envelhecimento biológico, realmente é mais lento durante a hibernação. E depois aqui é um resultado parcial, assim, a gente mostrando esse mesmo resultado, só que mostrando só para a parte de dias do ano, né? Aqui essa barra preta, ela representa a parte ativa, né? A estação ativa desses indivíduos. E aqui seria a hibernação, tá? Então, aqui a gente tem um ganho, né, de estado epigenético, uma mudança grande, e aqui ele reverte de volta, né? A gente está trabalhando com uma spline cúbica cíclica, então ela vai forçar um pouco esse retorno, certo? Para poder ser cíclica.
Mas a informação principal é essa. Alguma pergunta nesse gráfico? Eu tenho várias, mas a gente pode fazer no final, né? A gente volta. Você que sabe, se quiser mandar alguma agora, a gente pode falar. Bom, eu vou começar então. Quer dizer que vai aumentando. Bom, acho que uma pergunta que eu ia fazer no final, mas já adianto, então é: o estado parcial equivale a metilações ou demetilações em todo o genoma ou sempre é metilação? Quer dizer, o que que é exatamente o estado epigenético parcial em todos esses 36 mil sítios ou nos Ah, aqui 360 que parcial. ficaram no modelo? Ele Sim, sim. aumenta sempre ou alguns aumentam e outros diminuem? Quer dizer, isso eu já foi calibrado para ser correlacionado com idade, quer dizer, já são mudanças que estão relacionadas à idade, e só essas estão sendo olhadas. Por isso que a gente tem que inserir a idade no modelo, né? Para poder descontar essa interferência da idade para poder encontrar realmente os padrões de estação. Mas quando a gente fala aqui de parcial, basicamente não é o estado epigenético parcial. Bom, é porque isso é só uma maneira de mostrar o efeito isolado de uma variável, né? O efeito isolado da estação e o efeito isolado da idade, né? Porque esse, por exemplo, é muito parecido com o que a gente teve antes, né? Quando no epigenetic pacemaker, né? Que ele mostra aqui, né, aumentando e ficando mais lento depois. Então, assim, é por isso que eu digo que o número mesmo a gente não usa. A gente usa mais essas mudanças. Então, o que isso significa é basicamente que estão tendo mudanças epigenéticas, né, que são mais aceleradas ou menos, né? Aqui seria mais acelerada, aqui menos, durante esse tempo. Mas, assim, o, a matemática do pacemaker é complicada. Então, a gente não diz que está tendo uma, tipo, não dá para dizer que todos os sites estão sendo hiper ou hipometilados. Não tem uma direção de metilação. Esse número ele é calculado a partir de várias regressões entre os estados, não, entre as proporções de metilação e os sítios. Mas aí o pacemaker ele também ele faz com que todas as correlações entre todos os sítios, desculpa, todas as proporções, as mudanças de proporção de metilação entre os sítios, elas sejam correlacionadas, então elas meio que mudam junto. Mas é muito complexo a matemática disso. A gente mais olha para essa questão da mudança mesmo, da aceleração ou não. Então, é por isso que um dos autores do Pacemaker é coautor desse trabalho, porque foi um pouco mais difícil de entender essa parte. Na verdade, quase ninguém entende, só ele. Isso Mas eu acontece, te ajudei? tem métodos que a gente só consegue aplicar com um dos desenvolvedores como coautor, porque só eles conseguem usar o método que eles desenvolveram. Isso acontece em várias áreas. Pois é. E isso foi uma grande vantagem, assim, de estar na UCLA, né? Porque eu estava no departamento do lado, literalmente, estava sendo a pessoa que estava desenvolvendo esse programa, né? Essa pipeline. Mas eu consegui responder um pouco essa pergunta, fez, né? Tá. Ok. Então vamos continuar. E um pedido de um revisor, na verdade, foi para testar isso de uma maneira um pouquinho diferente. A gente continua trabalhando com é, o envelhecimento epigenético calculado pelo pacemaker, tá? Mas nesse caso, a gente fez uma subamostragem de 11 indivíduos que foram capturados em anos consecutivos. O que acontecia? A gente tinha pelo menos dois momentos de captura em um ano e uma captura no outro. Então, a gente conseguia estimar a taxa de envelhecimento por dia, tá? Individualmente. Então, uma maneira mais rústica de fazer isso. Literalmente, pegando o valor de proporção epigenética no início da estação ativa, né? No final, vendo a diferença e dividindo pelo número de dias. E fazendo a mesma coisa com o período de hibernação, ok? Então, foi uma maneira bem mais, né, rústica mesmo. Então, a gente olhou aqui de 11 indivíduos
E a gente vê também que durante a estação ativa a gente tem um envelhecimento maior do que durante a hibernação. E isso, essa mudança é significativa, significante. Bom, e o mesmo padrão, eu não mostro aqui, mas a gente também olhou esse padrão em todos os SNPs. Desculpa, os SNPs não, estou com a cabeça em outro trabalho agora. Em todos os sítios. A gente viu que teve essa mudança assim, também no ativo, na estação ativa. A gente teve um envelhecimento mais rápido na estação ativa e menos rápido na estação de hibernação, né? Então, a gente vê que isso, na verdade, o efeito das estações é um efeito no genoma inteiro, não só nos sítios que são relacionados com o envelhecimento. Então, isso é total. O que faz sentido, né? Porque você, durante a hibernação, tem uma supressão geral do metabolismo dos indivíduos. Ok. Então, como considerações finais, a gente fez esses dois modelos, do Epigenetic Clock e do Pacemaker, e eles podem ser usados como ferramentas para futuros estudos, né, como eu já mencionei antes. E a gente considera que o pacemaker ele é mais capaz de detectar, né, esses padrões de metilação não lineares e cíclicos, né? E o que é muito importante é que a taxa de envelhecimento não é constante a vida toda. Então, quando você força uma linearidade, existem erros associados com isso. Eles têm que ter, né, até tem uma frase, aging is age dependent, né? O envelhecimento é dependente da idade, né? Então, usar modelos que usem uma relação não linear é importante. Não precisa ser o pacemaker, mas fazer essa consideração. E os nossos resultados, eles suportam, né, essa hipótese de que existe uma redução no envelhecimento biológico durante a hibernação. Só que, e ninguém me perguntou isso ainda, é que esse padrão ele não foi observado em indivíduos jovens, né? Opa, voltando aqui, lembra que eu falei que aqui a gente vê ele estagnar só a partir dos 2 anos. Aqui existe um envelhecimento durante a hibernação nos indivíduos mais jovens, né? E a gente acredita que isso está muito relacionado com a própria biologia da espécie, né? Que eles tendem a iniciar a hibernação mais tarde e eles, em geral, possuem uma taxa metabólica mais alta durante a hibernação. Tanto que em outras espécies de marmotas, eles fazem uma, uma corregulação uma cotermorregulação. Os adultos ficam nas mesmas tocas que os mais novos e isso aumenta a sobrevivência dos mais novos durante a hibernação. Então, eles realmente têm uma deficiência de lidar com esses tempos, ele passa menos tempo em torpor, ok? Posso perguntar uma coisa? Eu não sei levantar a mãozinha aqui. Tudo bem, pode falar. Com que idade geralmente eles entram na fase reprodutiva deles? Meio Dois que anos, casa. Ah, então casa com esse período. Talvez eles exatamente. não tenham essa diminuição de envelhecimento para conseguir chegar na idade reprodutiva. Poderia ter alguma coisa a ver? A gente não testou se, por exemplo, indivíduos que envelhecem biologicamente mais lentamente, se eles ficariam reprodutivos mais tarde, é isso? É, A gente não talvez. testou isso, mas é uma boa pergunta. Seria algo interessante de se olhar. Porque é meio que o mesmo período, né? Imagino que é interessante para a espécie também chegar nesse estágio reprodutivo para conseguir deixar a prole, né? Então, se eles Uhum. prolongassem isso também, se eles deixassem de envelhecer, possivelmente eles também demorariam para chegar nesse estágio reprodutivo, né? Possivelmente. Isso teria que ser usado com os dados de reprodução que a gente tem, daria para fazer. E mais uma coisa que seria importante é que lembra, eles só têm de 4 a 5 meses para se reproduzir. Então, Uhum. às vezes, esse atraso significa que ele vai se reproduzir só no próximo ano, Pois é. né? Isso pode ser significante mesmo.
Mas a relação causa e efeito pode ser ao contrário também, né? Eles podem demorar para estabelecer o metabolismo de adulto, e esse metabolismo de adulto é que consegue fazer essa hibernação. Então, não necessariamente é o atraso que tem a ver com chegar, né? Aqueles que chegam primeiro à idade reprodutiva tiveram alguma vantagem. Pode ser que eles não consigam termorregular, enfim, hibernar até chegar na idade adulta. Eu acho que fazer modelos que tenham Pode causa e ser. efeito nas duas direções pode ser interessante, né? Legal. Sim, sim. Seria bem interessante. Eu não sei, assim, porque esse efeito provavelmente é pequeno, né, em termos populacionais, acho que precisaria de muitos indivíduos, talvez, para testar isso e conseguir realmente achar um efeito, mas é uma ideia muito legal. Ok. E aí, continuando com as considerações finais, as mudanças moleculares e fisiológicas durante a hibernação são similares nos mamíferos em geral. Isso também é uma coisa muito interessante. E não só durante a hibernação, na verdade, quando existe a supressão de metabolismo, né, quando o metabolismo baixa, mesmo nos indivíduos, nas espécies que não hibernam, existe uma similaridade também de mudanças fisiológicas, né? Inclusive, os genes relacionados à hibernação são genes conservados e presentes em todos os mamíferos também. Bom, mas o envelhecimento biológico reduzido na hibernação deve ocorrer em outras espécies também, né? Nesse caso, a gente está falando de espécies que hibernam, né? A gente não pensou ainda nas outras. Mas a ideia é que isso não é uma coisa que é específica das marmotas, né? Isso, com certeza, né, na verdade, já foram publicados outros estudos desde então que mostraram isso em outras espécies. Isso foi muito legal, inclusive. Fiquei muito feliz quando vi esses estudos. Bom, mas aí algumas evidências de que isso não é específico de marmotas é que, por exemplo, os hamsters turcos, minha dicção aqui teve problema para falar, que hibernam por mais tempo, eles têm maior longevidade. Então, assim, que passam mais tempo no torpor, eles têm maior longevidade, eles vivem mais. E também o tempo de torpor é positivamente associado ao tamanho de telômeros em ursos pretos, hamsters siberianos, leirões. Eu não sei se é dormais. Eu não sabia que leirões era dormais. Eu tinha visto tradução de dormouse como arganaz. Então. Arganaz. Sei que são palavras de português de Portugal, porque como não tem essas espécies aqui, é um roedorzinho. É, é, Roedorzinho eurasiático. é. Enfim, mas todas essas espécies, elas mostraram, assim, então, quanto mais torpor essas espécies, indivíduos ficam, maior o telômero, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente não, mas é associado, tá? E eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar que, né, o telômero, o tamanho do telômero foi associado com a longevidade, né? Mas, conforme estudos foram sendo feitos, eles viram que essa associação, na verdade, não é sempre, não é sempre clara, basicamente. Então, existem outros trabalhos mostrando, que eu cito no paper, mas também não vale a pena entrar muito nisso, mas que mostrando um efeito que é um pouco contrário. Então, essa questão do telômero ainda não está. Por isso que também a epigenética, por enquanto, é o melhor marcador para envelhecimento no momento. Ok. Então, os estresses fisiológicos da hibernação, eles se assemelham ao envelhecimento. Isso eu falei lá no início, que as mudanças, né, entre torpor e eutermia durante a hibernação e durante o torpor, eles têm a ver com o envelhecimento. E, então, ele sugere que os mecanismos de sobrevivência à hibernação podem prevenir o envelhecimento. Então, isso foi uma das hipóteses levantadas lá no início da apresentação também. Bom, mas a hibernação também combina fatores, né? Além desses estresses fisiológicos, né, específicos da hibernação,
existem outros fatores que mesmo em espécies que não hibernam, eles estão associados com longevidade. Por exemplo, restrição calórica. A gente já viu em camundongos, né? Tem vários experimentos aí mostrando que restrição calórica aumenta longevidade, baixa temperatura corpórea, baixa taxa metabólica, né? E de maneira, e eu acho isso interessante também é que esses fatores também são comuns no início e no fim do período ativo das marmotas e de outros hibernadores. Voltando lá, aqui, a gente vê que a parte que tem uma maior mudança, né, nesse estado epigenético é no meio da estação. Quando chega para o final e para o início, tende a ser um pouco mais lento essas mudanças. E a gente pode, né, criar uma associação, pelo menos, gerar essa hipótese de que possa ser por causa desses fatores também. Ok. Bom, além de proteger contra predadores e doenças, né, que isso na verdade não mencionei ainda nessa apresentação, né, que a hibernação ela faz isso, né, o animal está escondido na toca, né, durante a hibernação existe uma atrofiação do intestino, então todos os parasitas que estavam nesse intestino vão morrer, né, então existe essa proteção também, que pode acarretar em maior longevidade, mas a gente sugere que a hibernação também contribui para essa longa expectativa de vida através de mecanismos moleculares e bioquímicos, que é o que a gente está vendo nos marcadores epigenéticos. Bom, e a longevidade, ela é um componente essencial, né, do fitness. Então, né, a gente estimula aí uma maior compreensão dessas vias moleculares, que a gente só usou, né, esses low-hanging fruits no momento, né, de tentar testar essa hipótese, mas para entender mesmo o mecanismo, né, de hibernação e envelhecimento, tem aplicações biomédicas e para exploração espacial. Isso é uma coisa interessante também, porque existe esse estudo outros que mostram que na hibernação os indivíduos, né, que estão hibernando, eles são menos suscetíveis à radiação no espaço. Então, assim, existe um interesse aí de botar astronautas para hibernar, mas não sei há quanto tempo no futuro isso vai acontecer, mas já existem trabalhos também tentando fazer ratos, né, hibernarem, né, que são animais que não hibernam, mas hibernarem a partir de coquetéis, de remédios, enfim e inclusive para espécies incapazes de entrar em torpor. Enfim, e aí esse trabalho ele foi publicado, né? Foi muito legal, a gente conseguiu publicar, foi a capa, e logo depois saiu esse outro trabalho com morcegos, mostrando que acontece mesmo em outras espécies, essa diminuição no envelhecimento durante a hibernação. E a gente também fez esse outro trabalho que eu mencionei rapidinho sobre as zebras. A gente treinou o Epigenetic Clock, nesse caso, a gente não usou o pacemaker, não lembro agora, talvez tenha usado. Mas basicamente treinou em espécies que não são ameaçadas, que a gente tinha dados das idades cronológicas e usou nas outras espécies do mesmo gênero que são ameaçadas. Isso é bem legal. Bom, e só o último slide, só para falar o que eu estou fazendo agora, porque eu terminei, né, esse trabalho e vim aqui para o Brasil e aí eu vim trabalhar com ANTA. Agora eu trabalho com ANTAs por aqui, com o IP, né, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, na Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira. Eu trabalho com essa ONG, né, e com a UFSCar, eu sou pós-doc da UFSCar também, no laboratório do professor Pedro Galetti. E a gente está com esse trabalho de genética e genômica de populações das antas, a gente também faz a parte de parentesco e a parte de genômica e também em colaboração com o pessoal do GBB, né? Do Instituto Tecnológico Vale, do Senap, né? Que o Duda também está bem envolvido. E é isso, gente. Meu e-mail está aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vou ficar feliz em responder. Bem, muito obrigado. Vamos aplaudir aqui, se eu achar onde é que aplaude aqui.
Então, eu vou muito bem, a gente vai entrar nas perguntas agora e comentários, eu vou terminar a gravação, mas parabéns, ótimo seminário. Deixa eu Que bom. parar. Feliz.